projeto Mulheres na Literatura de hoje traz a convidada especial Cris Herrmann, que fala conosco diretamente da Alemanha. Isso mesmo, nosso papo hoje está internacional. A Cris é brasileira, mas mora na Alemanha desde 96. Ela está envolvida em vários desdobramentos da arte e da literatura. É musicista, escritora, poeta, editora, idealizadora da revista Ser Mulher Arte e uma das articuladoras do coletivo de escritoras Mulherio das Letras, no Brasil, na Alemanha e no Mulherio das Letras na Lua, que é uma divisão do Mulherio dedicada exclusivamente à poesia. Eu a conheci através do coletivo Mulherio das Letras e a convidei para vir aqui compartilhar um pouco conosco toda essa sua experiência. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aqui quem fala é Luciana Marinho e o projeto Mulheres na Literatura é focado em dar visibilidade, voz e vez ao trabalho das mulheres envolvidas em todos os desdobramentos da literatura, seja na escrita, na edição, na ilustração, projetos voltados à literatura, enfim, tudo que envolver esse mundo das letras. Eu espero que você aproveite o conteúdo. A Cris tem muito a nos passar. É uma escritora já com 9 livros publicados, diversas premiações, e você também pode ler mais detalhes na descrição desse vídeo. E eu vou passar a palavra para ela. Ao final do vídeo eu volto para a gente comentar o conteúdo, fazer o fechamento dessa edição. Então, não me abandona. Daqui a pouquinho eu volto. Olá, Luciana. E a quem estiver nos assistindo, muito obrigada por esse convite honroso para a entrevista. E eu vou começar a te responder a primeira pergunta, que você pede para eu falar da Cris por mim mesma. É sempre um pouco difícil falar da gente, mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Eu sou carioca, vivo na Alemanha há 25 anos e no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu estudei letras, estudei música no Conservatório Brasileiro de Música. Eu sempre fui muito curiosa, gostei, fazia muitos cursos, me interessava por muitas coisas. Trabalhei como secretária executiva bilíngue muitos anos, porque me interesso por línguas também. Gosto muito de escrever, sempre gostei. O que mais eu posso dizer? E sempre me interessei por artes em geral, né? Mais especificamente a literatura e a música. A literatura talvez até um pouco mais forte, mas a música também esteve sempre presente na minha vida. E eu vim parar aqui, na verdade eu nunca pensei, nunca tinha planejado vir para a Alemanha, né? Eu cheguei até a estudar um pouquinho de alemão quando eu trabalhava numa das empresas que eu trabalhei, porque tinha um professor de alemão. Eu achei interessante, mais assim, em termos de trabalho, mas nunca imaginei que um dia eu fosse morar na Alemanha. O que aconteceu é que eu conheci o pai dos meus filhos no Rio, um alemão, e nós começamos a namorar e tal. Ele me convidou para conhecer, para fazer um passeio, para conhecer a família dele e tal. E nisso a gente acabou tendo um namoro mais sério, virou um noivado e eu acabei vindo para a Alemanha. E aqui eu estudei, fiz cursos, fiz outros cursos, me interessei por outras coisas, fiz pós-graduação em Musikpädagogik, como é chamada aqui na Alemanha. É uma disciplina nova que engloba a educação musical e musicoterapia para idosos, especialmente para pacientes de Alzheimer. Eu cheguei até a trabalhar muitos anos aqui na Alemanha em asilo de idosos, né? E sempre me envolvi com a literatura, mais ainda do que com música. E com música também cheguei a compor. Eu estudei piano muitos anos, piano e teoria musical no conservatório, né? Aqui eu fiz a pós-graduação. E essa coisa da musicoterapia é bem interessante. E sempre compondo músicas, escrevendo. Comecei a participar de antologias e também organizei várias antologias já há quase 20 anos. E como ativista cultural, tinha os grupos virtuais que eu era uma grande agitadora, sempre fui uma grande agitadora de grupos virtuais pela internet.
até porque eu amo a língua portuguesa e aqui na Alemanha era um pouco mais difícil, não era tão fácil, né, ter esse contato. Então a internet ajudou muito para mim, né? E aí você pergunta o que me profissional e pessoalmente, o que me desanima, o que me motiva. É tudo em relação às pessoas. Eu me motivo quando eu vejo que há algum tipo de resposta das pessoas, que as pessoas valorizam a arte, principalmente, né? Que eu sempre trabalhei muito com arte. E essa coisa das pessoas interagirem e ter um feedback, né? Porque isso todo mundo que trabalha com arte, com literatura, ou todas as artes, né? Não somente a literatura, precisa disso, né? Para motivar. E a outra coisa que motiva é quando há público, quando as pessoas valorizam, não só as pessoas com quem você faz um trabalho, mas o público em geral, né? Então esse retorno é sempre importante, né? Algumas pessoas dizem que não dão importância porque fazem porque gostam, tudo bem, eu também adoro, mas a gente sente falta de algum tipo de resposta, de retorno. Isso motiva a gente a continuar, a gente fazer mais, né? Principalmente eu que trabalhei muito em todo esse meu ativismo cultural, eu faço muitas coisas de forma voluntária, sem receber nada. Então, se você já não recebe um retorno financeiro ou muito pouco, você ainda não receber nenhum tipo de feedback, fica difícil, né? Então, essas coisas do retorno que você recebe, pessoal e afetivo, emocional, eu acho que isso é relevante, é importante, né? Aí você me pergunta sobre a minha formação acadêmica, né? Em relação a letras, que eu estudei letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estudei música, teoria musical e piano no Conservatório Brasileiro de Música. Por que eu escolhi? Exatamente por aquilo que eu já estava falando, porque eu gosto muito da língua portuguesa, da escrita, da literatura e a música que sempre me moveu, sempre me incentivou desde que eu era criança. Eu queria estudar piano, mas assim, inicialmente meu pai não deu muita trela, porque eu era mais nova de 6 e os outros começaram a estudar piano e depois largaram, essas coisas, né? Mas eu tinha mesmo uma vontade muito forte e foi através de uma professora de música, de piano da escola, que isso acabou acontecendo. Ela praticamente me descobriu através da bandinha da escola, que organizava assim, eventos e tal, e a gente usava instrumentos de percussão, ela ensaiava com a gente, então ela foi percebendo que eu tinha uma inclinação muito grande para música e conversou com meu pai e aí acabou que eu realmente estudei piano com ela e ela me preparou para fazer um concurso para o conservatório. Eu consegui uma bolsa integral, porque naquela época no Rio era, não sei agora, mas naquela época era caríssimo e meu pai não podia, coitado, pagar. Mas aí eu tive sorte, ela me preparou muito bem, eu treinei muito e acabou dando certo, eu consegui a bolsa integral, né? Aí estudei e me formei também pelo Conservatório Brasileiro de Música. Eu estudei letras, sempre gostei muito de estudar. E depois que eu fiz esses 2 cursos, ainda fiz vários outros cursos assim, mais curtos, de 6 meses ou de 1 ano, na Fundação Getúlio Vargas, na Unicarioca. Eu estudei web design também, design gráfico, porque eu também trabalho com isso. Estou sempre fazendo muita coisa. Tem a revista Ser Mulher Arte, que é uma revista eletrônica. E nós não cobramos para publicar, formei uma equipe, nós temos colunistas e publicamos mulheres. O nosso objetivo é dar mais espaço para as mulheres, mais visibilidade, né? Porque nós precisamos. Ainda que muita coisa já tenha melhorado nos últimos 100 anos ou 80 anos, melhorou-se muita coisa, mas ainda precisamos reafirmar mais, porque nem sempre é muito fácil.
os homens ainda dominam um pouco, não tanto quanto no passado, que era quase que 100%, mas a gente ainda precisa se firmar mais, né? Firmar o nosso espaço. Então a minha revista eletrônica ela abre bastante espaço, está em várias mídias, não só no site, mas também nós temos o Instagram, nós estamos no Facebook, nós temos o podcast, nós temos canal no YouTube, então nós promovemos lives, eventos, entrevistas, um monte de coisa, né? Então tem sido muito legal e a gente publica muitas mulheres. Nós já temos 1 ano e pouco de nascimento, mas nesse tempo que parece pouco, nós já fizemos muitas coisas já. Então tem sido muito legal e as mulheres ficam super felizes. É o tal do feedback que a gente estava conversando. Então isso tem motivado para a gente crescer mais esse trabalho, né? Você me pergunta aqui quando que a literatura entrou na minha vida. Eu acho que ela sempre esteve na minha vida, porque eu sempre me interessei desde criança em ler, né? Ler, escrever e guardava meus escritos. Eu tinha vergonha, porque aí eu não tinha segurança naquela época, né? Eu achava que as pessoas iam rir do que eu ia escrever, porque eu não podia me comparar às coisas que eu lia, né? Clarice Lispector, tanta gente maravilhosa da literatura, principalmente mulheres. Eu acho que eu já nasci meio feminista mesmo. Quer dizer, e isso foi... O meu sonho era ou ser escritora ou ser professora de português, de tanto que eu gostava da língua portuguesa já desde criança, né? Quando que eu não publicava nada no início, né? Mas quando a primeira vez que eu expus algo que eu escrevi, eu já tinha assim, uns 18 anos, 19 anos, foi através da minha mãe. E assim, na escola, sim, né? Na escola eu sempre participava de tudo que eu podia, mas assim, no público maior, foi através da minha mãe, porque ela era curadora de exposições de arte no Rio de Janeiro, era pintora também. E ela uma vez fez queria fazer uma exposição mista com vários tipos de arte, né? Inclusive literatura, né? Então ela pediu para eu colaborar e preparar uns escritos e tal, que ela queria expor também lá. E foi num shopping lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E a princípio eu fiquei meio inibida, mas ela insistiu tanto, eu acabei fazendo, e isso teve um retorno bem legal, que eu nem imaginava, né? E foi através dessa exposição que eu conheci, inclusive, a irmã de criação do Raul Seixas, né? Bom, aí você pergunta ser mulher, musicista, artista, morando em outro país, como isso se reflete na minha escrita. Reflete sempre, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive reflete. E eu acho que reflete de uma forma positiva, porque são experiências novas que a gente tem e de alguma forma a gente vai moldando isso naquilo que a gente escreve, né? Tudo que a gente vive influencia. O que a gente ouve também, obviamente, o que a gente assiste, mas aquilo que a gente vive mais diretamente tem uma influência muito forte. E aqui a cultura é diferente, né? Então, eu acho que me influencia bem positivamente na minha escrita. Aí você pergunta da minha rotina de criação. Eu não tenho muita rotina, não. Na verdade, eu sou um pouquinho indisciplinada, porque eu, à noite, principalmente de madrugada, que eu estou mais ativa, mais elétrica. Então, e eu tenho uma certa dificuldade para começar a dormir. Eu agora que não estou mais trabalhando como musicoterapeuta, trabalhando fora, que eu trabalhava em asilo, então e com a pandemia também, né, mais ainda, então sempre muito em casa, então eu acordo tarde, não tenho hora para acordar, então eu não tenho uma rotina assim certa não, mas eu sei que de noite é quando eu diria que de noite eu tenho mais inspiração, eu estou mais viva, mais disposta, né, digamos assim. Quando as pessoas já estão cansadas, querendo dormir, é quando eu tenho mais disposição, né? Eu publiquei 9 livros em diferentes gêneros, romance, poesia, contos, literatura infantil. Através do meu site, vocês podem encontrar tudo lá. Eu tenho uma espécie de lojinha virtual, mas na verdade não é bem uma loja, né?
mas tem todo o caminho, tem todos os livros expostos e os links onde a pessoa pode comprar. E o meu site é www.cristinaherman.com. E aí pode, e o meu trabalho através da revista também pode ser visto na revista Ser Mulher Arte, que é www.sermulherarte.com na internet. E no Instagram podem me procurar Cris Herman. E no Facebook como Cris Herman também podem me encontrar. E no meu site tem muita coisa também que eu coloco lá. Quem visitar meu site acha tudo com facilidade, inclusive as mídias onde podem encontrar, né? Não só no meu site, mas nas mídias. Você pergunta para eu falar um pouco da revista. A revista tem me dado muita alegria, porque, como eu te falei, quando a gente tem um retorno, isso anima mais, isso dá força, incentivo para a gente. E eu vejo a alegria, a felicidade de mulheres que nunca publicaram, por exemplo, livros, mas que ficam super animadas de estarem sendo publicadas numa revista eletrônica. E a gente tem feito também muita divulgação. Isso me deixa feliz, porque é um trabalho voluntário que a gente faz. E o outro trabalho que eu estou fazendo também é do selo editorial da revista, que eu faço e-books. E esse trabalho, logicamente, não dá para ser gratuito, porque o trabalho é muito grande, é diagramação, criação de capa, essas coisas todas, mas a gente coloca um preço bem acessível para que não fique pesado, né? O preço é bem acessível, na verdade. Só não dá para fazer de graça, mas é possível pagar. Você pergunta como é ser editor em um mundo majoritariamente liderado por homens. Tem uns desafios, mas eu tenho levado isso com uma certa leveza, né? Digamos assim. Muitas coisas melhoraram, mas às vezes a gente sente assim, um certo preconceito ainda de alguns homens, mesmo que não digam abertamente, mas existe um certo preconceito, sim, né? Porque quando você vê que um homem publica, ganhou um prêmio, as pessoas, ou quando isso acontece com mulheres e tudo, a gente vê que o interesse da mídia oficial, né, ou então das grandes mídias, dos grandes jornais e grandes TVs e tal, é sempre mais voltada para dar o destaque para os homens, né? Existe isso também. Ainda que as pessoas nem sempre percebam, mas como eu sou muito ligada nos detalhes, as mulheres têm espaço, sim, têm visibilidade, mas ainda não chegou ao patamar desejável, né? Que é um respeito maior, que é um equilíbrio, né? Dessa coisa entre os grandes escritores homens e as grandes escritoras mulheres, né? Mas eu procuro levar numa boa, e como eu sempre trabalhei muito como ativista cultural, então eu conheço muita gente, tenho muito contato com pessoas nas redes, então isso facilita a coisa para mim, né? Você pede para eu citar referências de mulheres inspiradoras. São tantas mulheres inspiradoras, né, que fazem parte da minha trajetória e que me inspiram ou me apoiam também. Nossa, são muitas mulheres, ainda mais agora que eu tenho também atuando com 3 comunidades do Mulherio das Letras, 3 grupos, né, dentro do Mulherio das Letras, que é o Mulherio das Letras na Alemanha, o Mulherio das Letras na Lua, que é só de poesia, e o Mulherio das Letras União Europa, né, junto com outras articuladoras regionais aqui da Europa. Eu diria que eu tenho conhecido tanta gente que fica difícil, se eu falar nomes, fica bem difícil mesmo, né? Mas eu posso dizer que tem mulheres incríveis assim. Eu vou falar na Maria Valéria Rezende, por exemplo, que é uma grande, maravilhosa escritora e uma pessoa também boníssima. Ela é a idealizadora do Mulherio das Letras e ela tem me dado muita força. A Rosângela Vieira Rocha, também uma grande romancista e uma pessoa amiga.
Eu teria uma lista enorme, a minha parceira de trabalho, que é da Editora Infinita em Portugal, a Adriana Mairim, que tem sido uma pessoa maravilhosa, a Valquíria Imperiano, da Cultive, que embora eu tenha sido apresentada a ela relativamente pouco tempo, ela tem me dado muita força também, pessoa maravilhosa e uma pessoa que sabe interagir, sabe, ela se doa, né? Ela não quer só receber, mas ela é uma pessoa muito generosa. Isso tem me deixado muito feliz. Ela é escritora, editora e é a presidente da Cultive, que é um instituto de cultura e de solidariedade, né? Que tem projetos humanitários no Brasil. É isso, eu teria uma lista assim, imensa de pessoas que me inspiram, mas se eu for começar a dizer uma lista grande aqui vai ficar difícil, porque aí eu vou acabar esquecendo de falar alguns nomes. Aí você pergunta aqui também quais você considera teus momentos mais marcantes na história literária e editorial, momentos marcantes, é difícil dizer, mas, por exemplo, alguns prêmios que eu recebi como escritora e como editora também da revista, embora a revista seja relativamente nova, mas já chamou a atenção e fez com que a gente recebesse prêmios. Eu também, pessoalmente, né? Então, são momentos que deixam a gente com mais energia, né? E em 2018, quando eu fui lançar, porque eu não posso ir sempre para o Brasil, em 2018 eu lancei um romance, foi o meu primeiro romance pela editora Patois, e eu fiz lançamento no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. Então foram momentos assim, inesquecíveis, isso eu posso dizer. Foram grandes momentos, que eu reencontrei muitas pessoas que eu só conhecia no virtual também, pude conhecer pessoalmente, então foi bem emocionante para mim. E foi o ano que eu conheci também de perto, antes era só por foto ou virtual, foi a Casa das Rosas em São Paulo, foi emocionante. E eu participei de evento lá, falei no microfone, falei do romance, então foi muito, muito legal aquele ano, né? Aí você pergunta qual a mensagem ou dica que eu diria para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, né, que desejam publicar, escrever ou viver da arte. Olha, não é fácil, o caminho é difícil, mas vocês têm que ter garra mesmo, tem que se esforçar, tem que se jogar, tem que e ter uma certa humildade também para aprender, porque a gente só aprende se a gente tiver humildade também para corrigir falhas e melhorar, e estudar, e ler muito, escrever. Quem quer escrever tem que ler bastante também. Estar aberto também para novas ideias, parcerias, o que seja, e acreditar, porque a mídia, principalmente na mídia virtual, que é uma mídia muito forte, muitas pessoas ainda têm um certo preconceito, uma certa dificuldade de participar, sei lá, de redes sociais como o Facebook, como o Instagram, tem uma certa resistência, mas a verdade é que se você não aparece nessas mídias, é muito difícil, né? As pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu diria, esteja aberto para as coisas novas, não tenha preconceito, né? Acredite em você, seja determinado naquilo que você quer e vá a fundo. E claro que não é sempre fácil, né? Principalmente financeiramente. Se você tem um trabalho extra, além disso, ótimo, né? Que te dê um salário e tudo, mas se não, de qualquer maneira, tem que ser tudo que a gente faz precisa de dedicação. Esse é o meu conselho que eu posso dar a vocês. E eu agradeço novamente a Luciana por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Cris, eu que agradeço. Muito obrigada por fazer parte do projeto Mulheres na Literatura, dividir as tuas experiências conosco. As portas sempre estão abertas. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui, dividindo essa experiência. Lembrando que você também pode sugerir outras escritoras que você quer assistir aqui no projeto. E que, navegando aqui no nosso canal, você também vai encontrar contações de histórias
para as crianças, para envolvê-las desde cedo nesse mundo da literatura. Fica à vontade para conhecer os demais vídeos do projeto e de contação de história. Manda suas sugestões e mulheres que você quer ver aqui para esse e-mail que está passando na sua tela e também está na descrição do vídeo. E quem sabe o conteúdo sugerido por você não aparece aqui no canal, não é mesmo? Muito obrigada, um abraço, a gente se vê.